Boa tarde a vocês da equipe de Visão, ouvintes, porque nós estamos por áudio. Estamos aqui hoje com a Regiane Ritter. Ela é atriz, jornalista, apresentadora, tem várias funções dentro da comunicação. E nós vamos conversar com esse ícone, porque ela é Obrigada. a mulher que trabalhou em coberturas esportivas no futebol, uma das únicas, né? A gente vai ouvir a história dela um pouco. Regiane, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado, estou muito feliz. Regiane, a sua história é muito ampla na comunicação. Conta um pouquinho pra gente como que foi para você chegar ao rádio, depois na comunicação aqui em São Paulo, você que foi atriz, atuou no teatro lá, né? Enfim, como que começou essa história? Eu sou aquariana, e o aquariano ele tem pouca tolerância com a rotina. E eu fiz no trabalho, eu sabia que eu não ia conseguir fazer nada que prestasse se eu não fosse uma espécie de artista, atriz, cantora. Bailarina não, que eu sempre fui meio dura, não consigo, não tenho um bom gingado. Até joguei um pouquinho de bola, nunca esperei jogar profissionalmente. Jogou bola? Joguei um pouquinho, joguei. Futebol de campo? Futebol de campo, futebol de salão. Olha que posição você era no campo. Atacante sempre, atacante. Interessante. Eu acho difícil ficar na zaga esperando para defender, eu prefiro atacar. Na guerra eu estaria na linha de frente, estaria bem no campo de guerra mesmo. E eu tinha escolhido, assim, não passar pela vida em brancas nuvens e também não fazer trabalho rotineiro, aquela coisa de entrar no banco em determinado horário, sair num determinado horário e não mudar nunca o trabalho da gente, né? Cair na rotina era uma coisa que eu tinha muito medo, cair na rotina. E aí eu comecei a fazer televisão de cara com o Geraldo Vieira. Não, antes eu cantei, eu esqueci de contar que eu cantei, mas o dia que eu me ouvi cantando eu desisti no ato, na hora. Então eu fui para a televisão, estreiei com o Geraldo Vieira, a televisão era branco e preto e não existia videotape, era tudo ao vivo. Meu Deus! TV Tupi, eu tinha 16 anos e faz muito tempo. E eu estreiei num teleteatro chamado uma peça chamada Nascida Ontem, de um autor norte-americano adaptado pelo Geraldo Vieira. E eu contei as falas que eu ia ter, eram 16 falas, porque eu tinha dito que eu jamais começaria como figurante, que eu conhecia várias histórias de gente que foi figurante e que nunca passou daquilo, que se acomodou como figurante. Ficou ali como figurante. O entra mudo, sai calado, figuração inteligente de vez em quando fala bom dia, né? Mas tem gente que gosta, que prefere isso. E aí eu fui atriz durante muitos anos, 4 anos, perdão, na TV Tupi. E aí eu tive alguns problemas de salário, não entrávamos num acordo, eu saí, eu fui para a TV Cultura, não era ainda estatal, eu fui, a época era moda, era coqueluche ser garota propaganda, eu fui fazer comerciais ao vivo também, e apresentava programetes tipo teatro e cinema, horóscopo, variedades, shows pela cidade. E dali eu fui para a TV Excelsior fazer humor. A linha de humorismo era muito interessante. À época já existia o videotape, mas nós fazíamos ao vivo e eu tinha me acostumado com o ao vivo. E aí eu fui para a TV Excelsior fazer a linha de humorísticos. Foi fácil para você, né? Foi. Eu gosto, adoro trabalhar. E eu trabalhei, quer ver, as figuras com as quais eu trabalhei? Costinha, eu fazia Costinha comédia máxima na TV Excelsior ao vivo. Num dia da semana, acho que era terça-feira, se não me falha a memória, e no dia seguinte a gente ia para o Rio de Janeiro fazer na TV Excelsior do Rio, também ao vivo, auditório. Era uma espécie de teatro, né? Também com o tempo eu queria coisas novas, queria fazer descobertas, né? Eu dei uma parada, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu trabalhei com o irmão do padrinho da minha irmã, que tinha uma agência de publicidade muito forte no Rio. E eu fui tentar fazer criação de comerciais, desenho era o mote, né, o lead da propaganda. Nossa, era delicioso, era maravilhoso poder criar, sabe, aquelas coisas que convencessem o público de que aquilo que eu estava anunciando era bom. Mas aí eu ficava nos bastidores mesmo, né? Mas aí eu cansei rápido, porque porque era todo dia a rotina de ir para o escritório, de ir para a agência, ficar na agência, era um serviço em horário fechado, tempo fechado, né? Aí eu voltei para São Paulo, voltei para a TV Tupi, fiquei 6 meses nos Trapalhões,
Olha. com Renata Aragão. O que você fazia nos Trapalhões? Eu era atriz, eu e a Silvia Massari, nós duas éramos atrizes fixas, mesmo não fazendo parte dos Trapalhões, que eram 4 figuras que o mundo sabe, né? Sim. Renata Aragão, Dedé, o Mussum e o Zacarias, o Maurinho, que já foi embora, o Mussum que já foi embora. E aí eu fiquei fazendo os Trapalhões e aos sábados a gente fazia circo. Eu, o Mussum, o Dedé e o Maurinho. O Renato não fazia. O Renato sempre foi muito empinado, né? Ele é o bambambam, ele é o bom da história. Ele é bem metido mesmo, ele é insuportável. Quer dizer... Isso está sendo gravado aí. Quer dizer, não tem importância. Não tem importância. Da poltrona. Não tem importância, ele é bem insuportável. O pior é que ele sabe disso, ele nem vai poder me contestar. Entendi. E aí nós íamos fazer circo. Então eu amava aquilo. Eu não via a hora que chegasse o sábado para poder ir no circo, fazer as pessoas rirem. O circo tem uma magia bonita, né? Que acabou bastante, né? Acabou quase tudo, né? Tudo. Acabou quase tudo. E era uma magia gostosa, essa interação. Era um negócio assim, não dá muito para explicar. É verdadeiramente aquela palavra que eu não gosto de falar, indescritível. O que a gente sente na arena ali, no circo, fazendo graça. E lógico, o ator que não é humorista, ele faz escada para o humorista. Ele é o cara que ajuda a provocar o riso. Né? Nós somos as muletas usadas pelos humoristas. Então eu trabalhei com Costinha, com os Trapalhões, trabalhei com Ronald Golias 4 meses, quando o Silvio Santos ainda era no Canal 5, TV Paulista. Olha, faz 1 milhão de anos faz. E trabalhei com Ronald Golias, maravilhoso, que pessoa incrível. Costinha também, uma pessoa incrível, com uma diferença, né? O Costinha era mão aberta e o Ronald Golias não pagava um café. Gente, altas revelações aqui. Não, mas são pessoas que eu amava muito. Depois eu voltei para a TV Tupi, quando eu parei com os Trapalhões, aí eu voltei fui fazer novela. Aí foi pela primeira vez novela mesmo. Qual que você fez? Eu fiz Como Salvar Meu Casamento, foi a última, aquela que faltava 8 capítulos para acabar. Um homenzinho de terno preto desceu de um carro preto numa noite escura, lá em frente à TV Tupi, com a pastinha embaixo do braço, procurou o superintendente, procurou os dirigentes e foram lá para o sinal e ele desligou o sinal da TV Tupi. Entendi. Foi quando fechou a TV Tupi. E aí, Como Salvar Meu Casamento foi a última, mas a de maior penetração que eu fiz foi Meu Rico Português, não. Foi João Brasileiro Bom Baiano. Meu Rico Português também eu fiz, quase apanhei em Aparecida do Norte. Que eu sempre tive, assim, uma capacidade de desligar a Regiane da atriz, da artista, fosse lá o que quer que eu estivesse fazendo, eu sempre tive a capacidade de desligar, não por intenção, não era uma coisa proposital, é uma coisa assim, eu nunca me vi artista, eu nunca me vi jornalista famosa, eu tinha uma dificuldade imensa e gigantesca quando alguém se aproximava e me pedia um autógrafo. Eu ficava morrendo de vergonha. Eu entendia que eu não devia, sabe? Um negócio assim muito estranho. E então, eu quase apanhei em Aparecida do Norte. Eu estava fazendo um personagem que não era muito agradável ao telespectador. E aí eu andando na frente, meu pai, minha mãe, meus irmãos para trás. E aí 2 mulheres começaram a falar perto de mim, nessa Cláudia nojenta, horrorosa. Aí 3 mulheres do lado esquerdo disseram assim, e que tal se a gente desse um pau nela? E eu pensei, não é comigo, né? Eu sou a Regiane, não é comigo que elas estão falando. Deus. Aí parou uma na minha frente, falou, você não tem vergonha na cara não? Eu falei, jura que vocês estão falando comigo? Você não é a Cláudia? Eu falei, não, eu sou a Regiane. Então... Aí meu pai, minha mãe e meus irmãos fecharam em volta, passaram, já tinha assim, umas 15 a 20 mulheres, que uma foi alertando a outra, né? E eles abriram a roda, eles abriram para passar e fecharam em volta de mim. Meu pai falou, parem com isso. Ela não é a personagem que ela interpreta. A minha personagem era a Cláudia. Aí aqui eu entendi. Eu desligo tanto que eu entendi. Aí nós acabamos dando risada, porque eu disse a elas, eu jamais desfaria um casamento para ficar com um cara. Que grande inteligente eu seria se eu tomasse o marido de outra mulher e ficasse com ele, para quê?
Pra quê? Um homem em casa, não existia divórcio naquela época, né? Aí elas começaram a olhar para mim meio desconfiadas. Aí eu comecei a sorrir para elas, porque antes de apanhar em praça pública e envolver minha família inteira, era melhor eu fazer a boazinha, né? Então, você vê que eu nunca fui má também. Então, eu adorava fazer novela. E eu fiz muita coisa. Fiz a Lodossura com John Herbert e Eva Vilma. Aí eu fui para o teatro. Eu fiz teatro, tinha paixão por teatro. Mas aí eu fiz teatro com Paulo Silvino. E era uma peça chamada Ascensão e Queda de um Paquera. Então, era um humor fino, mas era um humor divertido. E os críticos de teatro não iam assistir. Eles não iam criticar, a não ser que envolvesse, assim, Fernanda Montenegro, Laura Cardoso, né? E eu um dia falei para o Vietra, eu falei, eu estou tão infeliz que os críticos não vão ver as peças que eu faço, porque por necessidade você não escolhe texto. E eu fazia comédias porque eles começaram a me associar às figuras do Costinha, dos Trapalhões, do Golias, né? E aí o Vietra providenciou que um produtor jovem me procurasse para uma peça chamada O Assassinato. Era uma espécie de cooperativa. Eu falei, não tem importância, desde que seja um texto que chame a atenção de um crítico teatral. E eu tinha obsessão pelo Magaldi, que era, e acho que é até hoje, o maior crítico de teatro, acho que era dono da EAD, Escola de Arte Dramática, eu não sei exatamente. Mas eu queria o Sábado Magaldi me vendo trabalhar e criticando o meu trabalho para eu ler e saber se eu prestava ou não, entendeu? E aí ele veio ver, a gente estava 15 dias em cartaz, e ele veio ver O Assassinato, mas nós tivemos a infelicidade de um assistente do diretor avisar o elenco que ele estava lá. E aí, por exemplo, o rapaz que contracenava comigo em duas das principais cenas da peça, porque era uma coisa meio surrealista, meio sem começo, meio e fim, com cenários isolados, às vezes só uma luz em cima do ator. E o rapaz era jovem, ele ficou tão nervoso. Eu nunca tinha visto o nervosismo provocar esse tipo de comportamento. Ele começou a falar com sotaque português. Que interessante. Sabe, tipo... E agora, que vais a fazer? Eu pensava, meu Deus, do que ele está falando? Aí eu fiz um clique dentro da minha cabeça para não começar a rir e fiz o meu personagem como eu deveria ser. Eu confiava muito num monólogo que eu tinha. Eu tinha um monólogo de 8 a 10 minutos no decorrer da peça. E aquele monólogo era o meu ponto alto. Podia não ser o da peça, mas era o meu ponto alto. E aí... terminou a peça, duríssimas penas, porque todos ficaram extremamente nervosos. E daí uma semana eu cheguei no teatro, falei boa noite, ninguém respondeu. Eu pensei, meu Deus, olhei para os pôsteres que estavam no saguão do teatro, um dos meus tinha desaparecido. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Acho que eu bati na mãe de alguém em sonho, dormindo. Aí não, tinha saído a crítica do Sábado Magaldi. E eu tenho ela até hoje, eu guardei como um troféu. Mas eu nem mostro para ninguém, estou contando porque foi uma das coisas que mais me agradaram na vida. E aí a crítica dizia, ele acabou com o autor da peça, que era o diretor, ele acabou com o diretor da peça, ele disse que ele implantou numa peça que podia até ter um bom conteúdo forte, se tivesse um pouco de ligação, que eram cenas isoladas e desconexas, mas que ele implantou no elenco quase que de forma geral, uma interpretação gutural, com as vozes vindo das entranhas, uma coisa assim muito forte. E que o elenco, movido pela direção, tinha exagerado muito na interpretação. E no fim, ele só cita o nome do autor e diretor, e no fim da crítica, ele não cita o nome de um ator, no fim da crítica ele diz, deve-se ressaltar o bom trabalho, o bom desempenho da atriz Regiane Hitler. Que legal. E aí ele fecha a notícia. E foi por isso que eu falei, boa noite, ninguém respondeu. Eu fui culpada por ser a única pessoa elogiada da peça. Aí naquele dia eu pedi para sair da peça, e o diretor disse, ai, que alívio. Era o que a gente esperava que você fizesse, porque ficou sem clima. Eu falei, ficou sem clima o fato de eu trabalhar bem, né? É lamentável, vocês devem procurar alguém do vosso padrão, então, para terminar a peça. Mas eu consegui o que eu queria, que era uma crítica. Mesmo assim, o tempo passou, eu tive alguns reveses na vida pessoal, esses
Eu prefiro, às vezes, nem... Né? O que todo mundo tem. Todo mundo na vida, pessoal, ganha e perde. Claro. E a nossa maior perda, a maior derrota, é quando as pessoas que a gente ama vão embora. E quando as pessoas que a gente mais ama vão embora, é a chamada morte, é a única certeza que nós temos na vida e é a única coisa para a qual nunca nos preparamos. Você pode ter uma derrota no trabalho, uma derrota no amor, uma derrota numa empreitada, perder dinheiro numa empreitada, mas você nunca está preparado para a morte, porque de tudo você se recupera quase que completamente, e dessa é difícil. E eu, em determinado momento, eu fiquei com o saco cheio, porque as minhas pessoas iam embora muito cedo. Eu dei um tempo, dei uma parada, fiquei 1 ano e meio parada e de repente alguém me trouxe de volta e me trouxe para o rádio, que eu nunca tinha feito. Eu falei, bom, pelo menos é novidade, né? Eu vim feito um robô para a Rádio Gazeta. E aqui eu criei um espaço num programa musical com variedades, e o Pedro Luiz, que era um monstro, né, no jornalismo esportivo, no rádio do Brasil, me convidou para cobrir a ausência de um repórter. E você vai notar, no decorrer da minha vida, que eu fui convidada para cobrir a ausência de um repórter que ia cobrir a seleção brasileira. Para o jornal Diário Popular, eu fui convidada para cobrir as férias do Dinoel Marcos de Abreu. Na TV Gazeta, eu fui convidada para cobrir as férias do Kleber Machado. Olha. Só na TV Record que eu fui convidada, porque eu tinha brigado aqui, e a TV Record me chamou, me convidou para assumir a função de repórter. Eu dei graças a Deus que eu estava sobrecarregada aqui, brigando com o presidente da fundação. E aí eu fui para a Record, fiquei 1 ano e meio, depois eu voltei para cá. É meio minha casa aqui. Eu acho que em outra encarnação, eu devo ter tido alguma ligação com Casper Libero, devo ter trabalhado com ele, devo ter sido mãe dele, ou ele ter sido meu irmão, porque a Casper Libero para mim é o lar, é o meu lar. Dizem que o trabalho da gente é o segundo lar, né? Mas não é. Não é, porque quando você vai para a sua casa, que é o verdadeiro lar, você toma banho, come e dorme. Você fica 6, 7 horas dormindo, levanta, toma banho e vem para o trabalho. Aqui você fica acordado. Então, onde você passa a maior parte da sua vida? No trabalho. Então, aqui é bem minha casa mesmo. Eu saio e volto, saio e volto. Claro que a próxima vez que eu sair vai ser para sempre, porque eu não posso fazer 200 anos aqui, né? Ô, Regiane, aproveitando o ensejo da sua primeira explanação, você mencionou que trabalhou com grandes expoentes da comunicação, da televisão propriamente dita. Eu gostaria que você traçasse um paralelo sobre a Regiane Ritter jornalista e a Regiane Ritter atriz. Teve algo da sua carreira como atriz que você pôde utilizar nessa árdua carreira na crônica esportiva? Claro que sim, com certeza. Havia momentos no jornalismo esportivo, eu não faço nada por fazer e nada com superficialidade. Eu me aprofundo em tudo que eu vou fazer. Pode ser um trabalhinho desse tamanho. Se eu for fazer uma palestra, eu quero saber o perfil do público, por que eles estarão lá. Eu fico imaginando e criando na minha imaginação o que é que eles querem exatamente de mim, o que eles esperam de mim, e me aprofundo naquilo, porque a superficialidade não faz o meu gênero. Eu vivo sempre e intensamente, cada minuto, cada dia, como se fosse o último. Então, quando eu vim para o jornalismo esportivo, havia dias que eu estava irritadíssima com alguns comentários, um comentário preconceituoso, uma coisa maliciosa, e em vez de explodir, ao invés de dar um show, de provar que eu não tinha o direito de estar ali porque eu perdi a paciência rapidamente, eu usava todo o meu talento como atriz para fingir um menosprezo que eu não estava sentindo, um pouco caso que eu não estava sentindo, e para fingir uma calma que eu não tinha. Eu nunca tive, nunca fui uma pessoa extremamente calma, nem um pouquinho calma, nada. E eu usei muito isso. Então, nas entrevistas também, não é sempre que se você entrevista, por exemplo, 100 pessoas, você não pode dizer para mim que você simpatiza com todas elas, que você tem empatia com todas elas. Há pessoas que você tem vontade, que eu tenho vontade de torcer o pescoço. E essas pessoas nunca perceberam que eu tinha vontade. A gente aqui tá calmo hoje. Com certeza. Como que foi o primeiro dia ao vivo da Regiane Ritter na Rádio Gazeta?
Foi em 1º de setembro de 1980, e se você me perguntar mais alguma data da minha vida, eu só vou te dizer a data que eu nasci e não vou dizer a que eu vou morrer, porque essa é a que está em segredo, né? Para nós todos. Ela existe, mas está em segredo. Foi de 1º de setembro de 1980, eu entrei pelos corredores, as minhas pernas eram 2 gelatinas. Eu não parava em pé de nervosismo e emoção. E eu fui para o ar, eu fui para o microfone, e aquilo me assustava muito, porque não tinha o recurso da imagem ao qual eu estava acostumada. Eu estava acostumada, tinha feito teatro cara a cara com o público, humorismo cara a cara com o público em auditório. Tinha feito Almoço com as Estrelas, Clube dos Artistas, sempre povoado de gente, shows, circo, palestras, era sempre, e a televisão, a câmera. O cinema sempre na tua cara, a câmera da TV sempre em você. Você anda, não precisa falar. O seu andar diz se você está bem, se você não está bem. Eu ia pela primeira vez na vida para um microfone para testar se eu era boa ou não, se eu convencia ou não, sem os recursos do ao vivo. Da imagem. Visual. Do visual. Mas eu ia só com a voz e com o meu poder de interpretação. Aí também eu fui bem atriz. Tudo se mistura. E aí eu fui para o ar e quando eu cheguei no estúdio eu tomei um susto, porque o pessoal da assessoria de imprensa tinha convidado atores com os quais eu tinha trabalhado, cantores que eu não conhecia pessoalmente, que é o mais forte do rádio, né? E eu cheguei, tinha Márcia Maria, Nair Belo, Elizabeth Hartmann, Jonas Mello, Ivete Montenegro, havia cantores, eu olhava e dizia, gente, todo esse povo veio aqui para me ver, para me dar uma força, todos vieram para o microfone, sucesso, guria, pronta, arrebenta, o mundo é seu, conquista. Naquele dia, eu me apaixonei pelo rádio. Gente, o poder do rádio é uma coisa que me fascina, que me deixa meio tonta, porque você fala, e você está falando para um microfone. Cadê as pessoas? De repente eu recebo uma carta de Castro, no Paraná, uma carta de Serra Negra, de Itatiba, uma carta de São Borja, a terra de Getúlio Vargas e João Goulart. Naquele tempo o som do AM era fortíssimo, e as ondas curtas, a gente entrava no Brasil inteiro. Aí aquelas cartas diziam, você é a nossa voz, você nos representa, você diz coisas que eu sonho em dizer no palanque para as pessoas e não posso, porque eu sou contador, entendeu? E eu falei, não é possível que o rádio tenha essa força. E tinha muito mais do que aquilo que eu imaginava. Naquele dia eu me apaixonei pelo rádio. Depois ainda voltei para a TV. Fui para o Mesa Redonda, Futebol Debate, da TV Gazeta. Fui para o Jornal do Esporte, Jornal dos Esportes, primeira edição na TV Record. Ainda voltei para a televisão. Mas o rádio é impressionante. Aproveitando esse gancho do rádio, hoje a gente vê a mudança aí, há 3 anos para cá, o rádio tem imagem, né? 90% do rádio hoje tem imagem no estúdio. O que você acha dessa mudança? Tirou a magia que o rádio tinha, que nós conhecemos antigamente, que você falou das ondas curtas, Olha, eu acho que sim, Eu sei que eu vou apanhar quando souberem que eu disse isso. Eu vou. Se só tentaram até hoje, é bem capaz de dessa vez conseguirem. Tirou. Sabe o que o rádio faz? O rádio que o sujeito está ouvindo, por exemplo, na portaria de um edifício às 2 horas da madrugada, sozinho, a hora de pensar na vida, ou de dormir e não fazer o seu trabalho direito, ou de pensar na vida, ou ficar ouvindo um programa de rádio. E você levar para o coração daquela pessoa, para a alma, para o âmago daquela pessoa, o seu romantismo, a sua sensibilidade, a sua poesia, o seu discernimento, os seus critérios para a vida, discutir com os critérios dos governantes. Então, o rádio é apaixonante por isso. Quem ouve, ele não precisa te ver, ele não precisa te ver, ele basta te ouvir. Esse é o mistério do rádio, esse é o fascínio do rádio. Aí, quando puseram a imagem lá, virou uma TVzinha. E você acaba analisando, porque o rádio penetra mais profundamente, porque quando você vê a imagem, você se dispersa do que está sendo dito.
É muito mais fácil você olhar para a belíssima roupa, o belíssimo corpo de uma mulher linda, alta, jovem, cara bonita, peito de fora, bunda alta, entendeu? É muito melhor fazer isso e não ouvir o que ela está dizendo. Ou é muito melhor você ouvir e ouvir com profundidade, ouvir com o coração, e penetrando na sua alma as coisas que o rádio leva até você, lá no rincão, lá na beira do rio. É verdade. Não, o rádio eu adoro televisão, eu nunca falaria mal da televisão, mas a televisão escolhe muito pelo visual. Ela escolhe muito. Houve um tempo em que as poucas mulheres que faziam televisão no esporte, elas faziam por causa das caras, bocas, peitos e bundas. Olha. Hoje elas fazem mais por talento. Hoje já não se exige 100% de imagem. Você é pioneira nessa área esportiva, principalmente futebol. Como que se deu isso? Como que começou esse... Você se apaixonou? Quando o Pedro Luiz me convidou para cobrir a ausência de um repórter que ia para a seleção brasileira, eu achei que eu ia ficar no lugar dele, cobrindo o clube dele, fazendo os jogos do clube dele. Não. O 2 foi para o 1, o 3 para o 2, e assim, e eu fiquei sendo a 5ª repórter da Rádio Gazeta. Então eu era folguista, vamos dizer. Na segunda-feira fazia Corinthians, na terça São Paulo, na quarta Palmeiras, na quinta Santos, na sexta fazia os clubes do interior por telefone, se fosse Campeonato Paulista. Aí eu falei, eu folgava sábado e domingo, eu falei para o meu diretor depois de um mês. Eu falei, e agora que eu todo fim de semana estou de folga? Ele falou, ué, não gosto? Eu falei, não, quero fazer jogo. Ai, não, calma, Regiane. Eu falei, calma, como calma? Eu fico o mês inteiro namorando, na hora de casar e fazer a lua de mel, é outro que vai? Não dá, assim não dá. Aí eu comecei a brigar para fazer jogo, aí não consegui de cara, aí o Avalone me convidou para fazer rádio e TV. Eu faria TV nas férias do Kleber Machado. Aí, primeira escala, era a despedida do Luiz Pereira do Palmeiras, magoadíssimo, e era um grande ídolo do Palmeiras, então era uma baita de uma pauta, né? Aí, a segunda escala, gravar um videotape de um jogo no Pacaembu, que todo domingo à meia-noite a gente colocava um tape no ar, né? Nossa, quando ele me escalou para o jogo, eu numa meta e o Kleber Machado na outra meta, eu quase desmaiei. Aí eu lembrei não, aí eu atentei para um detalhe. Eu não sabia fazer jogo. Interessante. Primeiro eu brigava para conseguir, depois eu corria para aprender. Mas eu resolvi bem rapidamente isso. As TVs, elas entram no ar 5 minutos antes do jogo começar, às vezes 4, às vezes não dá nem tempo de escalação. As emissoras de rádio entram 10 horas antes. Elas fazem primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, quinto tempo, 10º tempo. Aí eu fui para o estádio horas antes do jogo começar e fiquei assim, eu escutava o Vanderlei Nogueira, aí eu escutava um pouco o Luiz Carlos Quartarolo, Roberto Carmona, Henrique Guilherme, Oswaldo Pascoal, aí eu ficava ouvindo, aí eu pegava minhas anotações, meu bloco de anotações e eu os via dando a escalação provável 1h30 antes do jogo, né? E eu percebia que ele falava primeiro o goleiro, depois os laterais e os defensores, depois o meio de campo, depois o ataque. Eu pensava, agora eu preciso definir, né? Quem é quem. Naquela época era de 1 a 11 e era goleiro, lateral direito, quarto zagueiro, zagueiro central e lateral esquerdo. Aí vinha o volante, vinha o meia direita, meia esquerda, ponta direita, o centroavante e o ponta esquerda. Isso eu decorei naquele dia. Falei, então separa a escalação, dá essa entonação. No gol fulano, na defesa fulano, meio de campo formado por tal. Eu falei, nossa, aprendi. Eu fui para campo. Nós fomos gravar o tape. Aí a escalação eu fui assim, nota 10. Falei, e agora? Olha o jogo, vê o jogo. Sabe por que eu brigava comigo? Eu olhava para a plateia, aquele espetáculo de gente lotado, cores, bandeiras, naquela época ainda podia, né? Grito de guerra, grito de apoio ao time. E eu ficava olhando e falava, nossa, quando que eu tive isso no teatro? Nunca tive isso. Essa emoção. Era um ginásio, era um teatro gigantesco, uma plateia maravilhosa. E eu falava, olha para o jogo, aí o Enio Rodrigues dizia, no seu gol, Regiane Ritter. Eu, o quê? Claro que eu nunca falei o quê, né? Mas eu dava uma encurtada na descrição do que tinha acontecido, falava, agora segura o rosto para ficar olhando para o jogo, sua palhaça. E assim eu aprendi fazendo videotape, que não era altamente comprometedor, ia pro ar à meia-noite, eu aprendi a fazer jogo. Como que foi a sua estreia, uma mulher no futebol?
porque não era habitual. Eu fui com 10 pedras em cada mão. Tipo, eu pensei, eu vou levar bastante pedra na mão. O primeiro que me rechaçar, o primeiro que demonstrar preconceito, eu atiro uma pedra. Eu vou atirando pedra até eles entenderem. E eu fui soltando as pedras, porque todos me receberam bem. É mesmo. Todos me receberam bem. Com o tempo eu percebi que não era bem assim. Aí eu fui classificando as pessoas em grupos. Então tinha 3 grupos de jornalistas. O primeiro grupo, que me recebeu bem, espontaneamente, de verdade, era o grupo dos mais fortes. Era o Prósperi da vida, era o Cosme Rimoli da vida, eram esses todos que eu citei, que eram pessoas que já estavam ali e que estavam para sempre, ou para sempre que quisessem estar. O segundo grupo, que me recebeu bem, me olhando um pouquinho mais profundamente, um pouquinho mais de lado, eram os jornalistas de porte mediano, que ainda não tinham se convencido de que o lugar deles era território fincado para sempre. E o terceiro grupo, que era bem menor e que me recebeu com... sabe aquela coisa do eu lato, mas não mordo? Sim. Eu lato e mordo, eu estou grunhindo para você. Eram os repórteres inexpressivos, os insignificantes. Eu fui jogando as pedras e decidi. Se os bons me receberam de verdade, espontaneamente, com muitos sorrisos, seja bem-vinda, porque não me temiam. Os medianos não me incomodaram, apenas olhavam meio de lado. E um pequeno grupo rosnava para mim, eu disse, é só ignorar. O que eu fazia? Eu morro de medo de cachorro. O que eu fazia quando eu ia passando numa rua que um cachorro rosnava para mim? Eu levantava a cabeça e ia andando bem rápido, sem correr, porque não pode correr. Você correu, ele vai e te ataca, né? Você anda rápido e vai embora de cabeça erguida, não olha para trás. Não olha para trás, não deixa ele perceber que você está com medo dele. E foi essa a minha tática usada. Então, eu fui afastando os maledicentes, né? Aqueles que não perdiam uma chance de... quando eu passava, e não fui me aproximando exageradamente dos grandes, porque eu queria criar um estilo próprio. Eu não queria pegar o estilo de ninguém, entendeu? Foi assim que eu fui ficando. Claro que eu tive problemas. Eu fui a primeira, por exemplo, não fui a primeira repórter esportiva do Brasil. Não fui. Quando dizem é a pioneira em tudo, é porque eu fiquei. Sim, você continuou. E é fácil de entender. Eu não entendia na época por que as outras paravam. Elas ficavam 6 meses, se muito, na editoria de esporte, e pediam para sair para geral, mudavam de cidade, de estado. Porque, gente, não é fácil você viajar todo final de semana da sua vida, você ou trabalhar aqui, mas fazer um jogo sábado, outro domingo, um num canto, um na zona oeste, outro na zona norte. Na quarta-feira viajar para Paraíba. No sábado viajar para Belo Horizonte. No outro fim de semana ficar aqui e fazer 3 jogos. No outro fim de semana viajar para Curitiba. Não tem marido que aguente. Eu fiquei 84 dias com a seleção brasileira em 93 fazendo eliminatórias. Sabe quantos dias eu voltei em casa aqui em São Paulo? Nenhum. 84 dias são quase 3 meses. Que filho que aguentaria olhar para tua cara e falar, olha aqui, você está lá cercado de homens por todos os lados e eu estou aqui feito um bobo. Não tem filho que aguente. Na Copa dos Estados Unidos, eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos com a seleção brasileira. Que marido que aguenta, que noivo que aguenta, que amante que aguenta isso? Ninguém aguenta. Então, elas eram um pouco mais jovens, não tinham casado, eu já tinha casado... E a primeira vez separado, já tinha casado a segunda vez, tinha ficado viúva. Eu podia. Foi meio que uma decisão isso, entendeu? Ou eu seria jornalista esportiva, ou eu seria esposa, mãe e etc. Empregada. Ô Regiane, você mencionou um evento, Copa do Mundo, que é um evento gigantesco. Você acha que as Copas vêm atravessando um declínio técnico, visto que a Holanda, que é a atual terceira colocada, né, foi a terceira colocada no último Mundial, e a Itália, que é o tetracampeão, está fora. E você acha que nós estamos atravessando um declínio técnico na Copa do Mundo? Olha, não só estamos atravessando um declínio técnico, como nós estamos
usando o futebol para enriquecer meia dúzia de pessoas em cada estado, cada estado eu diria, e em todo o mundo centenas, talvez milhares de pessoas, e você pode observar uma coisa com clareza: os dirigentes estão cada vez mais ricos. Verdade. Os clubes estão cada vez mais pobres e mais endividados e mais ferrados. Então, nós escancaramos uma realidade que sempre existiu e que agora está sendo exacerbada, exagerada, porque é um exemplo que vem de cima, é uma coisa que vem dos nossos governantes. Não é à toa que explodiu aquela Copa da Corrupção, aquela investigação nos Estados Unidos, chamada Copa da Corrupção, que meteu na cadeia um monte de gente importante, como o nosso ex-presidente da CBF, José Maria Marinho. Ele continua na cadeia, ele está cumprindo pena nos Estados Unidos. Por que o campeonato argentino, no ano passado, quase que não aconteceu? Ficou várias rodadas paradas. Não tinha presidente da AFA, não tinha presidente da Conmebol, estava tudo foragido. Aqui no Brasil nós temos o Marco Polo Del Nero, que vocês sabem, está banido do futebol e já faz mais de um ano que ele não pode pôr o pé fora do país. Ele estava lá na Suíça quando o Zé Maria Marinho foi preso e vários outros. Ele teve sorte, ele voou e voltou e nunca mais colocou o pé fora do Brasil, a não ser que ele tenha saído com documentos falsos e disfarçado para alguma viagem. Mas esse é o grande problema hoje do futebol. Vai estourar no time de futebol depois de um tempo, estoura no time de futebol. Nós fazíamos contratos com treinadores que eram contratos absurdamente altos. Digamos que o clube fosse inteligente, fizesse só de um ano. Em 3 meses o treinador era demitido, constava no contrato que o clube tinha que pagar metade do salário até o fim do contrato. Então, digamos que ele contratasse por R$800 mil um treinador, com 3 meses a torcida fora, quebra a sala de troféu, quebra tudo, quebra o ônibus, aí a diretoria, para agradar a torcida, manda embora, com 3 meses, fica 9 meses pagando a metade do contrato, e nesses 9 meses contrata outro treinador com salário integral. Outra coisa, contratos, vendas de jogadores mal explicadas, mal contadas, não é de agora com o Neymar, não. Não, isso aí é desde os tempos de Careca no São Paulo, desde os tempos de mil jogadores que foram contratados. Ninguém até hoje entendeu. Teve jogador de ficar 6 meses no clube e ir embora sem jogar uma partida e custou 10 milhões de preço para trazer, de valor para trazer, e 10 milhões de salário para ficar e nunca pôs o pé numa bola. Quantos campeonatos foram decididos na arbitragem? Faz a conta, acaba. O povo está cansado de ser espoliado. O povo está cansado de ser roubado. Antes de trabalhar com esporte, eu não saía dos estádios, eu e meus sobrinhos. Eu vestia meus sobrinhos, cada um com a camisa do seu time, e lá íamos nós para o estádio. Eu gastava muito dinheiro com uniforme, chuteira, estádio. Nunca fui para arquibancada porque tinha medo, com criança, né? Claro. Então eu pagava mais caro. Depois que eu parei no esporte, pergunta quantas partidas eu fui ver. Não vou, sabe por quê? Hoje eu prefiro fazer uma trilha, nem que seja a 1 km por hora. Eu prefiro fazer uma trilha, conviver com a natureza, ver os bichos no mato, do que ver o futebol. Não é só pelo nível técnico, é que começou lá em cima, no inferno da corrupção. E você, hoje, diretores de futebol, são os managers, né, os chamados managers, que o Vanderlei Luxemburgo queria implantar no Brasil, disseram que ele queria roubar os clubes. Não, ele queria usar um modelo europeu. Por que na Europa dá certo e aqui não dá? Então, e até porque se você contrata um treinador e dá a liberdade dele decidir, como que eles vão roubar? Não, desculpa, a palavra não é essa. Como que eles vão armar? O treinador só vai trazer o jogador que ele quiser. Talvez não seja de esquema, talvez o empresário não seja de esquema. A Portuguesa está fechando, gente. Para com isso. A Inter de Limeira foi campeã paulista no Morumbi com 100 mil pessoas. O Guarani de Campinas foi campeão brasileiro. Cadê essa gente? Aqui você sai mandando embora. O Chamusca trouxe o Ceará para a primeira divisão neste ano. Em junho ele ia completar 1 ano de Ceará.
Ele perdeu do Vitória domingo, a campanha é pífia, ele está na zona de rebaixamento, foi demitido. Agora, quando você demite o treinador, qual é a prova de que o cara está errado, está errando em fazer isso? É no treinador que ele contrata. Sabe quem ele contratou? O Ceará. Ele mandou o Chamusca embora, que trouxe o Ceará para a primeira divisão, e contratou o Jorginho, ex-lateral da seleção brasileira, auxiliar técnico do Dunga em 2010, que já passou por 10 clubes da segunda e terceira Flamengo, divisão. Vasco, E alguns da primeira divisão, outros da segunda, e não parou em nenhum. Então, quer dizer, ele trocou o quê? 6 por meia dúzia? Pode ser que ele tenha trocado 6 por 4. Tem alguma coisa errada, né, nesse raciocínio. Exato. Com certeza. Então, acabaram com o futebol. Mas na sua época, na época que você começou, parece-me que a atuação do repórter com os atletas para entrevistar era bem mais simples. Hoje tem assessoria de imprensa. E as malditas coletivas. Exato. Como que funciona isso para você? O que você viu de mudança? Ficou pior? Tá legal? Enfim. Eles destroçaram o jornalismo esportivo. Tanto que o jornalismo esportivo hoje está fechado. Ela fala direto. Está fechado nos palcos. Eles armaram verdadeiros palcos. Estão fazendo programas humorísticos. Só falta dançar um tango com a roupa do Ney Matogrosso, porque não tem mais. Rarissimamente os jogadores, os bons mesmo, vão para os programas de TV, a não ser para a nave mãe, onde inclusive são regiamente pagos, né? E você vai para a coletiva, quem escolhe os jogadores que vão falar na coletiva? Não é a imprensa, é o clube. E se o time ganha, ele põe o bambambam lá para falar. Se o time perde, ele põe o menos votado. E aí você liga o rádio, vamos supor, o Rodrigo dos Santos explicando por que perdeu. Sim. Aí você muda de emissora, ou acaba ali, você muda de emissora, na outra rádio, o Rodrigo está explicando por que perdeu. Verdade. Você liga na TV, o Rodrigo está explicando por que perdeu. Vai pro inferno. Replica, né? Isso é jornalismo? Não. Agora, claro que não é. No meu tempo, eu ficava, naqueles 84 dias que eu fiquei com a seleção brasileira, você não tem noção das coisas que eu soube lá dentro. Que não me interessaram falar. Sim. Não me interessaram divulgar. De repente, uma maluca contou para um jornalista lá do Rio que o Palhinha ia largar a seleção. Que ele estava desesperado, que ele estava desanimado, que ele estava isso, que ele estava aquilo. Ela ouviu. Ele falou para uma pessoa em desabafo, a pessoa correu contar para um jornalista de um jornal fortíssimo no Rio. Claro. E eu fiquei sabendo antes que fosse publicado, porque eu fiquei sabendo no mesmo dia, o jornal é no dia seguinte, e liguei para a concentração, falei, Palinha, você é uma pessoa tão ingênua, tão bom caráter, você é tão inocente, você tem uma boa fé tão grande, que você tinha que falar essas abobrinhas, essas merdas, para qualquer pessoa com a qual você tenha falado? Falei, amanhã vai ser manchete de jornal. Ai, meu Deus, eu falei numa hora de desabafo. Falei, agora você vai lá, chama o Parreira, pede para falar com ele o Zagallo, fala para eles que você estava chateado, que você falou uma bobagemzinha, rindo, brincando, e que levaram a sério e foram passar isso. Não tinha, naquele momento, uma imprensa que publicasse. Quebra seu galho, porque senão você vai ser dispensado da seleção. É muito ruim. O que você vai contar para suas filhas, para os seus filhos? Aí ele, eu não sei, eu sei que deu-se um jeito lá, e no dia seguinte estava em letras garrafais. Esse tipo de coisa eu nunca fiz, entendeu? Não me interessava se um jogador tinha feito uma festa de casamento, e enquanto ele estava na granja com Maria em Teresópolis, a empresa que fez a festa estava correndo atrás dele, cobrando os 500 mil reais da festa. Eu sabia, não me interessava, não soma para mim. Nunca somou para mim. Conclusão, eu ia entrevistar os jogadores, eles contavam em matéria o que eles não tinham contado para outros, em represália aos outros e pela confiança que tinham em mim. Então eu sempre respeitei muito a privacidade de cada um e sempre entendi que o jornalismo sensacionalista, a imprensa marrom, é outra história. Aí eu iria para o Notícias Populares, eu iria para o jornal... Bom, mas, infelizmente, hoje nós temos uma leva de jornalistas revoltados, exatamente porque dificultaram demais o trabalho deles.
Eu não seria repórter de campo hoje. Eu ia levantar uma bandeira, eu ia no inferno, eu ia brigar com a Federação Paulista de Futebol, com a CBF, com os clubes, todos os clubes do Brasil, e eu ia reverter esse negócio de não poder conversar. Quando eu era repórter, eu chegava no clube meia hora antes do treino, o jogador estava descendo do carro e falava: "Ih, cara, eu preciso de um perfil seu hoje. Dá para fazer?" "Ah, eu vou vestir o uniforme e a gente faz antes do treino." Que era para não ser seguro, não ficar preso depois do treino. Pô, eu gravava antes do treino. Saía alguém do treino, eu gravava, eu punha ao vivo o cara que estava saindo do treino. Treinador ia parando e conversando com Deus e o mundo com o mundo e Deus. Hoje você fica ali que nem um palhaço. Que nem um palhaço. Tem um corredor por onde eles passam, você não pode chegar neles. Eu vi num clube aqui de São Paulo um corredor murado, gradeado. Você não pode chegar no jogador. Você fala com ele, mas sem chegar perto. O que é isso? Nós somos o quê? Leprosos? Que é isso? Comigo não. Eu disse quando acho que eu fiz um programa na ESPN e me perguntaram como era o jornalismo de hoje. Falei: o jornalismo que eu não faria. E de quem é a culpa? É nossa, porque nós aceitamos isso. Quando tiraram as emissoras de rádio do gramado, aceitamos isso. Todo mundo, eu não estava mais. Eu sempre fiz jogo do gramado. Como não pode só em Copa do Mundo que não? Mas a culpa é nossa. Nós também nos acomodamos bastante. A sua experiência como jornalista te propiciou a ter contato com grandes craques. Você citou o Paulinho de São Paulo. Você, e da relação, né, facilitada que a imprensa tinha para com os jogadores, hoje, você tem algum amigo daquela época? Você pode dizer: "Ah, esse é meu amigo"? Não tem. Nenhum? Não tem. Não, por exemplo, se eu encontrar o Roberto Carlos hoje, eu sei que vai ser uma festa recíproca de ambos. Se eu encontrar o Cafu, idem. São vários. O Miller do São Paulo. O Careca, eu não acredito que ele fizesse nenhuma festa. Houve um episódio entre nós que muito dificilmente será superado. Eu acho que nunca será superado. Em 93. E eu tinha amizade com os jogadores. Era um tipo de amizade profissional. Como que você vai explicar uma amizade profissional? Olha, eu gosto muito de você, eu te respeito a beça, te acho um baita jogador, mas não me convide para jantar. E só me convide para sua casa quando for para fazer um programa especial, você gravar sua mulher. Tinha um programa chamado A Parada do Crack, que eu gravava com ele, a família, quando não tinha família, com o vizinho. E então era uma amizade assim: eu não vou na sua casa e você não vai na minha. É a barreira que se impõe para não se misturar as estações. Por exemplo, nunca saí pedindo camisa de jogador, porque você assume um compromisso. Então, quando eu precisava de uma camisa, por exemplo, você sabe que quem sabe que você trabalha no meio, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, por favor, me arruma. Então, quando eu precisava de uma camisa, por exemplo, se meu irmão chegasse para mim e falasse: "Cristiane, eu quero uma camisa do Corinthians com um único autógrafo vamos supor, do Ezequiel", eu pedia para o meu operador da rádio ir lá na caixinha dos jogadores, comprar uma camisa e pedir para o Ezequiel autografar. Ele ia com a facilidade de ser um cara conhecido, né, porque era o operador da rádio. Ele era atendido imediatamente eles pegavam o autógrafo do Ezequiel, e eu jamais comentava com meu irmão que eu tinha comprado aquela camisa, porque eu queria que ele achasse que um jogador mandou para ele, entendeu? Essas são as pequenas mentiras necessárias, aquelas que fazem as pessoas felizes. É o único tipo de mentira que eu aceito, a que faz a pessoa feliz ou a que evita um sofrimento. Mas do resto, eu sempre achei que dizer a verdade é você poder daqui 30 anos contar a mesma história sem falhar uma vírgula. E a mentira não tem sustentabilidade. Você conta uma mentira hoje, você inventa toda uma situação. Daqui a um ano, uma das pessoas envolvidas te pergunta: "Você não lembra que você mentiu?" Verdade? É verdade. E ela não se sustenta. Então, eu fiz grandes amigos no futebol, mas eles ficaram no futebol. Entendeu? Porque se a gente fosse, por exemplo, eu adoro jogar truco, adoro jogar baralho. Olha isso. Se eu fosse jogar truco com eles, e uma vez até que eu joguei eu jogava com os meus operadores nas viagens, a gente ia de van, quando era para o interior de São Paulo, 4, 5 horas de viagem, você vai ficar fazendo o quê? Eu não durmo com o carro andando. Aí ficava jogando truco com os operadores, é diferente.
Mas os jogadores viviam convidando. O Ricardo Teixeira, nos Estados Unidos, falou: a gente vai fazer uma mesa de troco, quer jogar? Ah, gostaria muito, presidente, mas eu não tenho tempo. A gente corre demais da conta. Se parar para jogar, perde o foco, perde o tempo de descansar, perde o tempo de comer, de beber às vezes. Então a amizade sempre foi muito assim, você lá e eu cá. Porque o envolvimento ia fazer com que a mulher trabalhando no esporte virasse uma Maria Chuteira da vida, entendeu? Se apaixonar por jogador, se encantar com o jogador. Algumas fizeram isso. E eles alijaram, eles espantaram do meio. Eles próprios se encarregam disso. Regiane, o que você achou da convocação para a nossa seleção nessa Copa de 2018? Olha, eu acho o Tite... tudo, sem medo. Eu acho o Tite um comunicador de massas. Sim. Ora ele é um pastor, fazendo um culto, ora ele é um professor ensinando. E se você entende, você percebe na voz dele, quando ele diz alguma coisa que ele gosta muito, que ele acha que vai te impressionar, ele fala: não é? Ele faz É verdade. Sabe, não é? É isso mesmo. O que ele falou ontem? Ele falou: pois é, cachorro mija para demarcar território. É o próximo capítulo dele contando no Fantástico sobre os convocados. Ele vai falar da zaga. Eu acho que ele estava se referindo principalmente ao Miranda. Eu teria convocado a maioria dos jogadores que ele convocou. Eu não teria convocado a minoria dos jogadores. E ele disse ontem, não, na coletiva da convocação, ele disse: eu sei que agora todo mundo, sim. Não, mas por que fulano? Porque citando muito delicadamente. Depois, quando virar as costas, você vai dizer: eu não teria convocado esse menino, eu não teria convocado. Como somos mais de 200 milhões de treinadores no Brasil, eu também, de torcedores, treinadores, eu também sou. Eu acho que para a base da seleção ele convidou boas peças, mas o sustentáculo dessa seleção, o que fica em torno para um momento de necessidade, eu não confio totalmente. Não confio totalmente. Por exemplo, eu não convocaria o Cássio. E tenho quase certeza que o Cássio não será titular. O titular é o Alisson. E pelo seu 1,93 m. E pela agilidade que ele tem de um goleiro de 1,80 m. Ele tem 1,93 m com a agilidade de 1,80 m. Porque normalmente o goleiro muito grande é pesadão para se movimentar. Ele tem uma elasticidade enorme. Para mim, o Vanderlei estaria nesse grupo, Marcelo Gross estaria nesse grupo. Bom, talvez, não sei. O Luan do Grêmio é um o Luan e o potencial. Luan e o Arthur. O Arthur também, que é um jogador que já está praticamente acertado com o Barcelona. O Arthur estaria nesse grupo. Muito bom jogador. Estaria nesse grupo. E, consequentemente, não estariam alguns jogadores, por exemplo, me fala do Fred, do Shakhtar Donetsk. Tudo que tinha me chamado a atenção na carreira dele até hoje, e já, lógico que ele não pode pagar por isso uma vida inteira, foram os 11 meses de punição que ele teve por uma substância proibida que apareceu no antidoping dele. Então eu pergunto, mas era a hidroclorotiazida, que é apenas um diurético, é um diurético proibido porque ele mascara o uso de outras substâncias, meu bem. Ninguém aqui é bobo. Sabe, se eles entendem que a gente é retardado, eles estão enganados. Nós podemos ser bobos, mas não retardados. Nós somos bobos quando cruzamos os braços para trabalhar 6 meses por ano para a gente e 6 meses por ano para o governo. Aí somos os otários da história. Mas, então, eu não convocaria o Fred do Shakhtar Donetsk. O Cássio não seria nem meu terceiro goleiro, com certeza. O Tyson eu não convocaria. O Renato Augusto não jogaria na minha seleção. O Fagner não iria, não só pelo fato dele estar se recuperando agora de uma contusão, mas pelo que ele vinha jogando no Corinthians antes de se contundir. Nada. Você convoca 5 corintianos e ex-corintianos e a seleção passa a se chamar Sele Corinthians. Aí, se fossem 5 craques, eu diria parabéns, ele teve coragem de convocar 5 jogadores do seu ex-clube, do clube que o projetou para o futebol do Brasil e do mundo.
Mas verdadeiramente não é bem isso. Se você olhar, ficaram jogadores para trás que não poderiam ter ficado, como casos do Arthur e do Luan, não poderiam ter ficado. Agora, quem você aposta que será titular da lateral direito, o Danilo ou o Fagner? Embora o Danilo não seja uma sumidade e um grande artista plasticamente, mas ele é melhor que o Fagner. Eu espero que o Danilo seja titular, pelo menos para resgatar um pouquinho dessa credibilidade que ele perdeu. E ele perdeu muito da credibilidade dele quando ele apoiou incondicionalmente Marco Polo Del Nero, quando ele se rasgou em elogios ao novo presidente da CBF, que vai assumir no ano que vem apenas, o Rogério Caboclo, porque eu duvido que ele conheça o Rogério Caboclo. Ele só apoiou incondicionalmente, rasgou elogios, porque ele foi eleito por uma manobra do Marco Polo Del Nero, que por manobra colocou o Coronel Nunes como presidente até o ano que vem. Todos sabem, são fatos conhecidos do grande público. Então, o que a gente vai fazer? Torcer? Eu posso não conseguir torcer contra, pela minha brasilidade meio exagerada, eu sou bem exagerada mesmo, tanto que eu tenho uma bronca dos argentinos que eu não posso ver, por causa daquela Copa de 78. Então, por causa do meu patriotismo exagerado, talvez até eu torça a favor, mas sofrer... Não, nunca mais depois do 7-1. Nunca. Ah, mas o 7-1 é teu diferencial? Não. Meu diferencial é a Copa de 1950. Meu diferencial é a Copa de 2014. Meu diferencial é a convocação do senhor Tite, que não se diferencia em nada da convocação do Dunga. O Dunga levou o Felipe Melo, eu não teria levado. O Dunga levou o Júlio César, eu não teria levado. Os 3 responsáveis pela eliminação do Brasil na África: Dunga, Felipe Melo e Júlio César. Quem era o goleiro 4 anos depois? Quem tomou 7 gols da Alemanha? O Júlio César. Porra, então onde que nós estamos? Que país é esse? Vai a merda, eles estão me sacaneando? Pô, que isso agora? Esteja certo de uma coisa. Ganhe ou não a Copa do Mundo, para o Tite não vai fazer a menor diferença. Ao final da Copa ele estará milionário. E com certeza esse é o objetivo maior. Nunca diga que o objetivo maior é de ser campeão, a não ser que se trate de Zagallo, de Mário Jorge Lobo Zagallo. Este é um cara que ele queria ganhar no treino, ele queria ganhar da Costa Rica, como ele queria ganhar da Alemanha, da Argentina. Ele contava os nomes para ver se dava 13, ele fazia mandinguinha. Esse é o cara que eu respeito. Esse tinha que ter uma estátua erigida em algum lugar do Brasil. Se fosse na Europa, ele teria uma estátua no Maracanã, uma estátua no Morumbi, uma estátua... Então, mas ele não tem. Ele foi chamado por um jornalista, vou dizer o nome dele, vai, Roberto Avalone, de velho caquético. Interrogação. Interrogação, sabe? Palmeiras, 1, 2, 3. Bahia, 0. Sabe? Então, coisas assim... Esse cara, eu ouvi Roberto Avalone chamando o Zagallo 20 anos atrás de velho caquético. Eu acho que ele pensou que nunca fosse envelhecer, né? Então, esse é um panorama do futebol do Brasil. Você tem o Ricardo Teixeira investigado, você tem o Marco Polo banido, você tem o José Maria Marinho preso, ou vários outros acusados, gente que usa o futebol como trampolim para entrar na política. André Sanches, deputado federal, Eurico Miranda, aquele cancro do jornal, do esporte do Brasil, do futebol do Brasil. Quantas vezes deputado, sabe? Então sabe o que é muito triste? O futebol é uma das mais gigantescas fábricas geradoras de emprego do mundo. Ninguém está levando isso em conta. Ninguém está percebendo que quanto está matando o futebol pelo dinheiro do hoje, ele está destruindo o dinheiro do amanhã. Ele está destruindo milhões de empregos, porque gera empregos das mais diversas categorias, que às vezes a gente nem lembra que trabalham para o esporte. Até o cara da gráfica que fabricava ingresso vivia de futebol. Entendeu? Então, nós estamos matando tudo isso. Agora, falando da coisa boa do futebol, que eu acredito que é você estar no estádio, você estar na arena, você estar fazendo cobertura, cobrindo os clubes.
Hoje temos grandes apresentadoras, temos a Renata Fã, aqui na própria Gazeta temos você, temos a Michele Janela, grande apresentadora do programa Gazeta Esportiva. E por que o mercado não propiciou ainda uma narradora esportiva mulher? Por que você acha que nós não temos ainda uma grande expoente da narração esportiva? Agora que a Fox fez o concurso, né? Fez o concurso. E a Luciana Mariano narrou um jogo pela ESPN, né? Recentemente. Eu acho que é por culpa da mulher. Da mulher? Porque a mulher não sabe narrar. Não sabe. Com raríssimas exceções, íssimas. Eu vou dizer por que eu estou falando isso. Eu não estou atacando as mulheres que narram, não. Eu tive a proposta. Nós tivemos um diretor aqui na TV Gazeta, que um dia muito entusiasmado sentou-se comigo, é um homem inteligente, e disse: Regiane, nós bolamos um projeto, nós temos um projeto. Finalizamos esse projeto agora. Para ser colocado em andamento, basta a sua resposta. Nós vamos lançar você como a primeira narradora de futebol da televisão brasileira. Já tinha tido mulher na equipe da Rádio Mulher. 30 anos atrás, digamos. Por aí. A própria Claudete chegou a flertar com a narração. A Claudete narrou, né? Numa equipe formada pela Rádio Mulher só de mulheres. Era narradora mulher, comentarista mulher e repórteres mulheres. Legal. Era Jurema Iara, era Claudete Troiano, as outras eu não me lembro. Mas é a história que se repete. Ficou pouco, durou pouco, não dá tempo de marcar, não dá tempo de vingar, não dá tempo de dar certo. Então, durava muito pouco. Elas não ficavam, não é que não vingava, talvez vingasse até, mas até por vontade delas, elas iam parando. Quando eu cheguei, tinha Isabel Tanese, acho que veio um pouco depois. Tinha a Simone Lopes apresentando na Cultura, que graça de pessoa extraordinária na ancoragem, espetacular. Tinha Lia Bentin na TV Cultura, acho que era Isabel Tanese da TV Manchete, Abigail Costa da Globo e eu da Gazeta. E de repente a Abigail foi para o Noticiário Geral, a Lia Bentin foi embora para Santa Catarina, a Isabel Tanese virou assessora de imprensa, e assim elas iam parando e sumindo. E eu falava: gente, eu tô ficando sozinha, para de parar, né? Que é chato para mim. E eu tocando barco, e eu brigando, e eu sendo repórter. Aí eu apresentei o Jornal do Esporte na TV Gazeta, que era de segunda a sexta, 15 para as 8 da noite. Eu e o Kleber Machado apresentávamos, o Avalone comentava. Eu fiz Mesa Redonda, era produtora executiva e comentarista do Mesa Redonda. Apresentei Record nos Esportes, primeira edição, e era editora-chefe, tanto quanto aqui. E eu fui me diversificando, fui variando. Então eu era repórter, comentarista, produtora executiva, âncora. Eu queria fazer de tudo um pouco. Faltava narração. Lembrei porque eu estava falando isso. Olha, quase que eu esqueço. O diretor tinha bolado de projeto. Ele ia lançar a primeira narradora da televisão brasileira, que era eu. E eles já tinham um projeto de outdoors na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, uma propaganda maciça, um lançamento com muita projeção, e vamos gravar os tapes para ir no domingo à meia-noite, você narrando, você fazendo, você acontecendo. E ele foi expondo e eu fui murchando, ele foi expondo e eu fui murchando. Eu não tinha coragem, até que criei a coragem, falei: não, Rogério Brandão, eu não posso. Ele: que é isso? Você, pelo amor de Deus, nosso projeto não pode morrer, porque esse projeto foi criado em torno de você, ele foi criado para você. Não quero, Rogério, por favor, deixa eu falar. Não, você que vai deixar eu falar. Está tudo armado, marketing armado, tudo. Vai ser um baita de um investimento. Você vai fazer, eu não vou fazer. Mas por quê? Porque eu não sei narrar. Eu não sei narrar. Como que você faz um projeto desse tamanho sem perguntar se eu sei fazer a coisa? Eu me arrisquei como repórter, porque eu nasci repórter. Eu fazia curiosidades na revista Melodias, eu fiz até fotonovela, escrevendo e dirigindo. Eu fiz variedades na São Paulo na TV, entrevistas. Eu entrevistava Estênio Garcia, sabe? Rodolfo Maia, Calbi Peixoto. Então, repórter eu arrisco no rádio e na TV, porque eu nasci perguntando, eu nasci curiosa, eu nasci louca para falar. Eu preciso de um programa de rádio, porque rádio você fala, não tem imagem? Você fala. Eu preciso disso.
mas eu não sei narrar. Então eu sou apresentadora, comentarista, âncora, jornalista, texto escrito, adoro texto escrito. Faço os melhores momentos, claro, nos melhores momentos você dá uma narradinha, bem feminina, mas dá uma narradinha, né? Você mostra os gols, o pênalti perdido, mas é o máximo que eu posso chegar. Eu não vou fazer uma coisa que pode comprometer tudo que eu fiz até agora. Eu não quero jogar fora tudo que eu fiz até agora. Mas Regiane, narrar é fácil. Eu falei, narra então. Me mostra. Narra, como que é então que narra? Como que é? E eu fiquei imaginando, eu fiquei ouvindo Osmar Santos, na minha imaginação, Fiore Gilhote, Nossa. o maior de todos, José Silvério. Nossa. Quando que eu vou fazer um gol do José Silvério? Quando que eu vou dizer, afinal, eu nunca gritei, Palmeiras campeão paulista? Quando que eu vou... Eu tenho voz de mulher. Quando que eu vou ser esses todos que eu citei, mais outros, Enio Rodrigues, mais outros e outros e outros, narradores de verdade? Não dá, não vou fazer voz de homem. Entendeu? Então, aí de repente eu vou desafinar, eu vou dar um grito. A emoção feminina, né? Não, vai ser ridículo. Não é o caso das narradoras que eu já vi fazendo, não é o caso. Mas são pouquíssimas, você conta numa mão, sobram 3 dedos. Você tem a Luciana Mariano, essa menina que ganhou o concurso da Fox, e a narradora lá de Minas, que fez recentemente um jogo inteiro com uma equipe só de mulheres. Acho que a Renata, alguma coisa. Então, e acabou, cadê? Então a culpa não é que as mulheres não querem narrar, é que quando a mulher tem sensibilidade, e a coragem de assumir que não sabe fazer, como eu tive, nós não vamos fazer. Gente, um papo maravilhoso com a Regiane Ritter. Quantas histórias, um aprendizado para nós. Agora, Regiane, para encerrar, uma situação cômica que, sim, que você lembre, morre de rir, ou é uma lembrança boa que você teve nessa tua jornada aí de jornalista, esportivo, comentarista, algo que você gosta de lembrar assim, com muito carinho, que te traz tranquilidade, boas lembranças? Olha, eu vou contar uma que eu chorei. Pode ser? Pode. Porque eu dei muita risada quando um conselheiro do São Paulo pediu para eu, por gentileza, deixar os vestiários que era um lugar proibido para mulher. Eu já estava há 1 ano cobrindo o vestiário do São Paulo e eu nunca o tinha visto lá, ele era o estranho. E eu falei, que bom que você fez isso, que você me pediu para deixar o vestiário. Eu estava mesmo meio cansada, não vou querer trabalhar, e virei as costas. Eu ia saindo, ele falou, por favor. Eu falei, que por favor o quê? Vá pro inferno. Aí fui lá pro saguão e esqueci meu câmera lá dentro. Eu fiquei tão irritada que eu esqueci o Zé Bomba d'Água e o auxiliar de câmera, esqueci tudo lá dentro, não podia ir embora, não podia deixá-los lá. E aí passou o Carlos Caboclo, que é acho que o pai do Rogério Caboclo, futuro presidente da CBF, eleito por aclamação agora. Ele passou e falou, vamos trabalhar. A gente tinha muita intimidade, porque o nosso presidente da Fundação Casper Libero era o vice de São Paulo, Constantino Cury. Então eu conhecia todo o corpo diretivo do São Paulo. Eu falei, não posso, me botaram para fora do vestiário. Quem foi? Você tá louca? Vem aqui, me mostra. Eu falei, que vem aqui? Você tá pensando que eu vivo de São Paulo? Merda. Aí ele entrou e voltou com o presidente, que era o Carlos Miguel Aidar. Carlos Miguel Aidar, você vai fazer um favor para mim? Estou te pedindo. Por tudo que nós temos de amizade dentro desse São Paulo, nesse tempo que você cobre o São Paulo, me mostra o indivíduo. Eu preciso saber quem fez essa barbaridade. Falei, com prazer. Entrei no vestiário e mostrei. O cara tinha 1,85m ou 88, vestia um terno maravilhoso, uma camisa de seda italiana, sapato de cromo alemão, ou seja, era um bundão daqueles riquinhos que não tem o que fazer na vida e vai tirar pessoas que estão exercendo a profissão do trabalho dela. Aí o presidente foi lá, imagina aquele homem daquele tamanho, o Carlos Miguel daquele tamanho, fazendo assim para ele, o dedo em riste na cara dele, e ele entrou em pânico, ele entrou em desespero, ele veio até onde eu estava e falou, você me perdoa? Eu falei, não. Como? Você tem que ser magnânimo, eu não sabia que você estava trabalhando. Eu falei, não. Mas me desculpa, por favor, não.
mas você tem que me perdoar. Eu falei, por que eu tenho que te perdoar? Eu tenho que te perdoar para você dizer pro Carlos Miguel Aidar que tá tudo bem comigo e ele te deixar frequentando o vestiário. Como você estava com ciúme de ter uma mulher aqui dentro, você não deve gostar muito, tentou me botar para fora. Falei, agora você corre o risco de ser colocado para fora e quer o meu perdão, mas não é sincero, não é honesto. Isso é uma trairagem da sua parte, isso é filha da putice. Então saia da minha frente que eu quero passar. E quase atropelei o dito cujo. Bom, aqui não dá para esticar muito, ele ficou atrás de mim o tempo todo, até aparecer com uma caixa de vinhos. Juro por Deus, eu não sei onde ele foi pegar. Ele apareceu com uma caixa com 3 garrafas de vinho, sabe que vinho era? De São Roque. Aí ele falou, em prova do meu arrependimento, eu quero te oferecer esta lembrança. Eu olhei para a caixa de vinhos e falei, desculpa, esse é o preço das mulheres da sua família? As mulheres da minha família não têm preço nenhum. Elas não se vendem. Tira essa caixa de vinho de São Roque da minha frente que eu vou pegar, eu vou jogar nos teus pés, eu vou quebrar esses vinhos nos teus pés para sujar esse sapatinho de cromo alemão. Falei, sai da minha frente pela última vez, se você aparecer de novo. Bom, aí o Oscar, que era o xerifão do São Paulo, né, depois de um tempo veio, pôs a mão no meu ombro e falou, querida, você sabe que todos nós te amamos, te respeitamos aqui, você tem muita credibilidade. Pronto, ele me agradou, eu... Aí eu fiquei com raiva. Mas acho que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que a CESP veio aqui no estúdio, com o Eric Castelheira, Michele Janela, diretora da CESP, ele, à época, vice-presidente, hoje presidente, pedia autorização para batizar um troféu Ford CESP Regiane Ritter. E eu olhei para eles e falei, uma bela pegadinha, cadê a câmera escondida? Aí eu olhei assim para o alto, ver se tinha uma câmerazinha escondida, e um olhou para a cara do outro chateado e falou, não, Regiane, é sério, a gente não veio aqui para brincar. E eu estava apresentando o programa, eles fizeram isso no intervalo. A gente veio te propor, que se você não autorizar, nós não podemos batizar o troféu. Mas foi feita uma votação e ganhou por unanimidade lançar um troféu Regiane Ritter. Eu olhei para a cara da Michele e falei, Michele, você não está brincando comigo? Porque esse tipo de brincadeira não é bom fazer. Como se dá nome de rua, e praça, e ginásio, casa de diversão, estrada, só quando a pessoa morre, eu vou começar a achar que eu morri. Deixa eu ver se eu estou aqui mesmo. Ela falou, não, Regianinha, é sério. Você é nossa ícone, nosso ícone, você é nossa referência, você isso, você aquilo. Eu falei, o Eric Castelheiro eu tinha visto umas 2 vezes, estava praticamente conhecendo naquele momento. Falei, Eric, agora sem você não me parece disposto a piadas? Isso é sério? Ele falou, é. E o programa voltou no ar. E o programa voltou, eu estava chorando. Que emocionante. Eu estava chorando. Era o sonho que eu não tinha sonhado. Eu nunca esperei isso. Eu nunca planejei isso. Eu nunca quis isso. Não é que eu não queria que acontecesse. Sim. Eu nunca pensei que pudesse acontecer. Exato. De repente vem uma oferta e um troféu Ford CESP. Não era troféu da onde eu nasci, lá em Bitinga. Eu fui buscar troféu em São Carlos. Aqui não, aqui eu não ia. Aqui eu não ia. Eu vi muita gente comprar troféu, pagar troféu, então eu não ia. Eu não ia. Um troféu Ford CESP? Dessa importância, aí eu chorei quase que o programa inteiro. Dessa magnitude, né, a CESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Exatamente. Uma importância gigantesca no meio. Muito grande. Nossa, no meio, clube do Luluzinha, clube do Bolinha, Luluzinha não entra. Não é mais ou menos assim? Ô, Regiane, gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade em nos atender, né? Nós da equipe de Visão, eu, João Duarte, Heber Anacleto, André Ferreira, Sérgio Dana, Tati Brasileiro e Alex Simplice. Você vê que a equipe é grande, somos apaixonados por rádio. E nós falamos do âmbito da imagem no rádio. E essa instantaneidade em que as interações ocorrem. Você fala uma coisa, imediatamente você tem o feedback do ouvinte através do WhatsApp, do Twitter, do Facebook. Como que você lidar com isso? Eu acho que é um dos momentos de maior prazer. É a repercussão, é a interação. São os melhores momentos de um fim de programa, de um meio de programa, quando alguém diz, olha, você acaba de lançar um novo garoto aí da Faculdade Casper Libero, eu gostei, hein? Aí entram outros assim, fala mais baixo, 1 decibel a menos, por favor, pro menino, entendeu? Antes era cartas, agora Exato, agora não, agora é áudio
Agora é telefonema, WhatsApp, todas as redes sociais. São momentos maravilhosos, indescritíveis, eu diria, porque é um momento de que o cara prova que ele está ouvindo o programa 1h30, 1h40 minutos, entendeu? Então é um negócio bem fantástico, é maravilhoso. É para quem nós fazemos o programa. A gente agradece muito, mais uma vez, Regiane, a sua disponibilidade, em nome de toda a equipe de Visão. Eu quero dizer para a equipe de Visão, para você, para o João, para todos esses que ele citou e que você não vai querer que eu lembre agora um pouco. Não. E ele falou muito rápido também. Eu quero dizer obrigada, porque é maravilhoso ser escolhida. Dizem que muitos serão escolhidos, poucos serão chamados. E cada vez que isso acontece, eu me sinto uma chamada, entendeu? Eu estou entre os chamados. Sempre me considerei uma das filhas prediletas de Deus, vou continuar me considerando, porque vocês estão aqui hoje, porque vocês me quiseram no programa, vocês devem gostar do meu trabalho, consequentemente gostar de mim. Então eu quero que todos que estão ligados no programa de Visão estejam comigo e agradecer o carinho, os telefonemas, toda a amizade e tudo aquilo que a gente pode vivenciar juntos. Obrigada, beijo, Deus nos acompanhe. Amém. E sejamos todos felizes, apesar de tudo. Vamos dar os seus horários aqui na Gazeta, AM. 11 da manhã, disparada no esporte, com a equipe da Faculdade Casper Libero, grandes estagiários, alunos, monitores, colaboradores. Das 11 ao 12h30, disparada no esporte, tudo sobre o esporte do Brasil e do mundo, principalmente o futebol. E de 12h30 às 2h, programa Regiane Ritter. Aí ameniza, aí fica mais romântico, aí fica mais... aí para de brigar e começa a interagir pelo lado mais humano, mais sensível e mais poético da vida. Obrigada, equipe de Visão, Obrigado amo a você. vocês.